Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. Hoje a gente traz aqui uma visitante ilustre que já esteve conosco, Sandra Helena Silva, escritora. Sandra, nossa amiga querida, muito obrigado por aceitar o convite, Sandra, de participar. Eu que agradeço. Mais uma vez. Paulo, mais uma vez estar aqui nesse programa que é muito especial. Olha, para nós é uma alegria, porque eu já estava lá na produção do programa pensando, nossa, precisamos trazer a Sandra, ver o que temos de novidade. E nós temos, sim, novidades trazidas pela Sandra. Sandra, eu queria que você contasse para a nossa audiência o que temos de novidade pelas mãos de Sandra Helena Silva. Conta para nós. Bom, depois de Por Detrás da Janela Grande, né, Paulo? Eu trago agora o Memórias de um Ancião, que é uma nova mais obra. Um livro. Mais um. Que legal, que bacana. Graças a Deus, mais um. Que bacana. Como é que é? Quando você esteve aqui da outra vez, você chegou a mencionar que estava já preparando alguma coisa. Sim. E tudo mais. Quanto tempo você levou para, digamos assim, desde a elaboração, da escrita e tal, até chegar à conclusão de mais esse livro, Sandra? Então, Paulo, esse livro eu comecei a escrevê-lo em 2019. Tá. Foi a data que meu pai faleceu e eu faço uma homenagem a ele, nesse livro. Tá. E desde aquela época eu venho trabalhando em cima disso e agora, graças a Deus, o livro já está na gráfica. Seu pai, seu Sebastião Pedro da Sim, Silva, né? Sebastião Pedro da Silva. Que teve uma doença que a gente vai abordar um pouco aqui, que é exatamente o que te motivou a escrever essa obra. Conta para nós como é que foi a sua convivência com seu pai, o que ele revelou para você que te estimulou a fazer essa homenagem para ele no Memórias de um Ancião, Sandra. Então, Paulo, meu pai, logo após o falecimento da minha mãe, ele já apresentava alguns problemas, algumas situações de esquecimento. Meu pai teve diabetes, uma situação que ele já tinha há muitos anos, E após o falecimento da minha mãe, ele apresentou um quadro de Alzheimer. Vamos falar o nome da sua mãe, que eu não anotei aqui. Minha mãe, Maria do Carmo, pessoa fantástica, maravilhosa. Ela morreu antes? Minha mãe morreu, ela faleceu antes, Teve uma situação de câncer e ela não conseguiu, faleceu. Certo. E após, ela e meu pai eram muito unidos, os dois, Meu pai começou com um problema muito sério de Alzheimer. Nós demoramos um tempo para perceber e até que quando nós percebemos, ele já estava bem agravado o problema. Certo. Ele se esquecia, ele fugia de casa, simplesmente saía com a roupa do corpo, ficava fora e a gente saía procurando e nós morávamos no bairro Boa Vista, certo. Mas como ele nasceu no bairro Abadia, ele sempre saía para o bairro Abadia, em direção à residência dele antiga. Então, a gente conseguia encontrá-lo, Só que, assim, o problema foi se agravando muito, muito. E nós fomos obrigados a colocá-lo em uma instituição, próxima da nossa casa, não para que ele ficasse lá o tempo todo. Certo. Porque a nossa casa ficava vazia porque todos trabalhavam. Eu trabalhava, meu filho também, e não tinha como deixá-lo sozinho. O mais interessante, Paulo, é que nessa instituição, o meu pai sempre ajudou, meu pai sempre levava pães, levava frutas. Meu pai adorava essa instituição, mesmo antes da doença. É uma instituição de longa permanência. Ficava perto de vocês, no bairro? Assim, praticamente na esquina da nossa casa. Qual era essa instituição? O Lar da Esperança, que é maravilhoso. Mando um abraço para todos os funcionários de lá. Certo. A Tânia, gerente. E é um pessoal que sempre tratou meu pai com muito amor, com muito carinho. Certo. É uma instituição maravilhosa. E meu pai adorava. E nós não vimos uma outra solução a não ser colocá-lo lá somente durante o tempo que nós ficávamos fora de casa trabalhando. Certo. Era como uma creche. Certo. Eu levava meu pai de manhã,
e buscava meu pai à tarde. Né? Então, e ele aceitava bem, ele convivia. Ele amava o local, ele amava os outros idosos, né? E eram todos amigos. Então, é como se nós tivéssemos formado uma família, realmente. Entendi. Né? Embora seja um livro de memórias, né, de uma situação atípica, de uma doença e tudo mais, não é só de memórias do seu Sebastião, né? Não. Você traz como referência, mas você reflete sobre as dificuldades de outras pessoas. Exatamente. A referência é o meu pai. Não dá para fugir disso, porque eu vivi o drama do meu pai do início ao fim. Com certeza. Então, a referência é ele. Tanto que esse livro é realmente uma homenagem que eu faço ao meu pai. Só que, assim, Paulo, eu percebo que outras pessoas, inúmeras pessoas, passam pelo problema do Alzheimer. Com certeza. Como meu pai passou. Então, apesar de ser uma referência ao meu pai, no livro eu trato de várias situações relativas aos idosos mesmo. Né? E eu, pelo que eu estou percebendo, você está trazendo nessa obra, Sandra, um pouco de como vocês conviviam com esse problema, né? Porque é uma doença degenerativa. A população brasileira está ficando mais idosa, né? Nós, daqui uns 20 anos, 30 anos, teremos essa inversão da pirâmide etária, né? Teremos mais idosos do que a população economicamente ativa. E esse é um problema que vai se acentuando. Tomara que a medicina consiga, né, recursos para a cura desses males, né, dessas doenças degenerativas. Mas, pelo que você está contando, você está trazendo aí algumas dicas de como conviver, de como contornar esse problema. É por aí? Exatamente, Paulo, é por aí mesmo. Porque a questão do Alzheimer, ela é tão delicada, e a própria pessoa que cuida de idosos, não somente idosos, porque hoje o Alzheimer ele já atinge as pessoas mais jovens também, né? Né? Mas na questão dos idosos, né? Aquela falta de paciência que de repente as pessoas mais jovens têm no cuidado com aquela pessoa, né? Eu sei que a própria pessoa que está cuidando pode adoecer também, cuidando de uma pessoa que tem esse problema, porque não é fácil, né? Em relação ao meu pai, não foi fácil, não posso dizer para você que tenha sido. Foram situações, né, por vezes difíceis, né? Mas assim, que eu procurei ter o máximo de compreensão possível e procurei me colocar no lugar do meu pai, em várias situações, né? Porque o Alzheimer, ele leva a pessoa para o passado, né? O passado fica como se fosse o presente dele. Então, ele só sabe falar no passado, nas coisas que ele fez, no trabalho. Meu pai, com a questão que eu te falei, meu pai construiu o estádio Beirabão, né? E ele, assim, ele se lembra muito daquela época, né? Ele se lembrava muito daquela época, ele falava muito sobre aquilo. Então, o que eu achei que seria mais conveniente era viajar junto com ele. Né? Com certeza. Para aquele momento que ele estava. Eu fico imaginando, um mestre de obras que morreu aí com 82 anos, ajudou a construir o estádio Beirabão, trabalhou com o engenheiro João Guido, que hoje empresta o nome, né, para aquele estádio, trabalhou na construção da ABCZ, né? Também. Da sede. Então, eu imagino tanto de história que ele não tinha. E aí, nessa hora, a sua dica é tão interessante, porque a gente precisa aprender a valorizar exatamente isso, né? As raízes, a história, e fazer disso mais ou menos o que a Sandra conseguiu fazer, que é uma homenagem, né? Você registrar essas memórias, né? Você acaba fazendo isso. Sim, e que na verdade eu faço até um apelo aqui no seu programa, Paulo. Sim, fique à vontade. Para que as pessoas vejam os idosos com um olhar diferenciado, né? Sim. Vejam que cada um deles, nesse livro mesmo, eu trato dessa questão, cada idoso tem uma história para contar. Sempre tem. Se você olhar para cada um deles, assim, o olhar deles, eles trazem aquela história como se fosse um diamante que eles carregam para a vida toda. Então, que nós tenhamos paciência de ouvir,
né? É verdade. Que a gente não julgue, mas que a gente tenha essa paciência. E até mesmo visitar algumas dessas instituições, sim, como é o caso que vocês frequentaram, para conversar com esses idosos. Exatamente. É um exercício interessante, né? E a gente fica feliz porque eu vejo que vários estudantes também, né, de faculdades, das universidades, eles fazem um trabalho muito bacana nessas instituições, com foco nessas questões, visitam, tem várias pessoas, vários jovens que se interessam muito, e é muito bom, é prazeroso de se ver, né? Bacana. Eu sei que o livro tem também uma outra abordagem, um outro tema que você me trouxe aqui, e que é a questão das pessoas em situação de rua. Você aborda também no livro. Eu abordo também. Por que abordar essa questão, Sandra? Porque, Paulo, é uma questão muito preocupante e eu acho que os governos em si deveriam dar mais atenção a essas pessoas que, na verdade, estão invisíveis nas ruas, né? Porque, como eu disse para você, as pessoas algumas pessoas passam e até atravessam a rua, né? Mudam de passeio para não ouvir o pedido, né? Eu preciso, eu estou aqui. Então, o que me comove mais é andar pelas ruas, às vezes as ruas de Uberaba ou outras cidades, e perceber que essas pessoas, elas estão esquecidas ali. Né? E elas também têm uma história, porque se eu vejo um adulto ali deitado no passeio, o primeiro pensamento que vem à cabeça tá bêbado, ele bebeu, e às vezes não é isso. E se for isso também, é uma pessoa também, é um ser humano também. E acaba sendo um problema de saúde pública, né, Sandra? Sim, com certeza. Então, eu acredito que, não sei, repensar políticas públicas, né? Mais salutares para tentar resolver essas questões, né? São cidadãos que têm o teto, que têm o céu como teto, né, Paulo? Que precisam também ser vistas como pessoas, como seres humanos, né? Então, eu abordo isso no livro como uma chamada realmente de atenção para essa parte, para que nós tenhamos um olhar mais especial para essas pessoas. Tá aí, olha, eu vou até recomendar aqui as nossas autoridades. Tem um monte de amigos, de pessoas que estão no poder público, que gostam de nos assistir, às vezes frequentam o nosso programa. Então, tá aí uma excelente dica, Memórias de um Ancião, que traz a problemática da convivência com pessoas idosas com Alzheimer e com outras doenças degenerativas, e também a questão das pessoas em situação de rua. E, de repente, a Sandra, como é uma ex-servidora pública experiente, pode trazer contribuições interessantes para o dia a dia aí das nossas autoridades, para que, né, Sandra, tragam solução, Com porque certeza. A gente precisa atuar de forma muito firme, né? Porque o problema vem se estendendo, vem se agravando cada dia mais, né? Com certeza. Eu falo a questão do imediatismo que hoje nós vivenciamos, né? Com a tecnologia super avançada, né? E é muito importante, essa tecnologia é importante para nós, mas que nós também não esqueçamos que existem detalhes que precisam ser vistos, né? Que essas pessoas estejam visíveis também aos nossos olhos, né? Tanto idosos quanto essas pessoas em situação de risco, que a gente não se esqueça das pessoas, né? Isso mesmo. Sandra, como é que você pretende fazer o lançamento? Eu soube, você me contou aqui nos bastidores, que o livro já está na fase de gráfica, de impressão, né? Sim. Já passou pelas revisões e tudo mais. Temos já alguma expectativa de data para lançamento? Conta aí para nós o que você está pensando. Sim, eu pretendo, Paulo, se Deus assim o permitir, lançá-lo no mês de abril, na segunda quinzena de mês especial, mês do meu aniversário. Então você não vai poder faltar, Paulo. Tá certo. Olha, muito bacana, viu, Sandra? Saber que você continua produzindo. Aliás, esse não é o derradeiro, você já tem planos aí
pro futuro, né? Com certeza, eu já estou terminando, né? É mesmo? A escrita do meu 4º livro. É mesmo? Você já pode dar um spoiler para nós da temática que vem por aí? Ou você ainda é uma temática, assim, ela sai totalmente fora, né? Porque, na verdade, o gênero que eu escolhi, que eu me identifiquei, é romance, certo, né, Paulo? Certo. Romance brasileiro. Certo. Então, ela sai totalmente fora dessas questões, desse métier. Mas é interessante também. Interessante. Assim que você puder, você volta para o programa para você vir contar para nós. Sim. Eu espero não demorar muito para te convidar novamente. Então, lembrando, né, Sandra Helena Silva, nossa escritora, autora do Por Detrás da Janela Grande, o livro que ela já trouxe aqui na nossa programação. Agora, Memórias de um Ancião, um livro que aborda questões tão caras, né, e tão importantes para nós, para agora e para o nosso futuro, né, Sandra? E foi muito bom o Por Detrás da Janela Grande, Paulo, foi maravilhoso. Ele me abriu um espaço para conhecer pessoas maravilhosas dentro da literatura também, porque eu estive no FLI Araxá, né, o ano passado, e tive a grata satisfação de conhecer e repassar para elas, na verdade foram 2 pessoas, foi a Djamila Ribeiro e a Conceição Evaristo, né? Que legal. E de repassar para elas a minha obra. Então foi maravilhoso, foi que legal. Muito bom. Que contatos, bacana, né, que você foi teve. Contato maravilhoso, né? Maravilha. E tomara foi um que aprendizado. Tomara que você consiga levar também o Memórias de um Ancião, porque é isso, né? O escritor, o autor de uma obra, ele quer ver esse filho, né, crescer e tomar rumo, né, sair para o mundo. Com certeza. Se Deus quiser, né, Paulo? Que maravilha. Meus parabéns pela sua obra, pela sua iniciativa. E em breve a gente volta a conversar, então, sobre os novos trabalhos de Sandra Helena Silva. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Sandra. Paulo, eu que agradeço. Esse programa que é maravilhoso e que abre um espaço tão bacana para quem trabalha com a literatura. Isso é muito importante para nós. Eu disse para você que nós, escritores, somos muito solitários, né? Dentro do nosso protagonismo. Aliás, isso vai ser tema para um próximo programa que eu quero convidar a Sandra para vir falar comigo sobre Clube do Livro, que eu fiquei sabendo que ela está frequentando. No próximo programa a gente aborda mais sobre ele. Combinado? Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E STV Cidade, noticiário da família uberabense. E estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Café Silva, além do sabor, da qualidade, do aroma, agora vem com uma super novidade, o filtro reutilizável. Você economiza mais e o meio ambiente agradece. Café Silva, cada vez melhor. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração, promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça,
produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. O assunto agora é acreditação ONA. O Hospital Regional José Alencar passa por nova avaliação visando a sua qualidade. Quem explica é a coordenadora de qualidade da instituição, Ana Antonieta Barcelos. Confira na reportagem. Nós somos avaliados a cada 8 meses por uma equipe externa do hospital e eles têm alguns critérios que avaliam a qualidade do nosso serviço. Então, com os apontamentos que eles fazem, com os critérios que eles avaliam, nós treinamos os nossos colaboradores, capacitamos todos para atender os nossos pacientes com mais qualidade e com mais segurança. A visita, que é feita por esses avaliadores, os setores são pré-definidos, é uma surpresa, como é que funciona isso? Tanto o time de avaliadores quanto os setores que são avaliados, eles são designados pelo IBS, que é uma empresa que coordena esses avaliadores. Então, nós não sabemos e nós não podemos escolher também. Agora, mesmo sendo de surpresa, eu acredito que o Hospital Regional está tranquilo porque ele tem processos muito bem aferidos, não é? Isso mesmo. A gente passa por algumas auditorias durante o ano todo, nos preparando para chegar ao dia dessa avaliação. Então, a todo momento, nós estamos sendo avaliados, tanto internamente quanto externamente, para esse processo. Os profissionais do hospital, eles também, de forma direta, participam das conversas com esses avaliadores ou não? Os colaboradores são só os que são responsáveis, coordenadores de cada setor? Essa parte de relacionamento com os profissionais, como é que ela se desenvolve? Os profissionais que estão na linha de frente da assistência também participam, Os supervisores coordenam todo o trabalho, mas a equipe operacional e quem faz a assistência direta também participa dessas avaliações. Confiança, então, em renovar essa acreditação, continuar, galgar uma qualificação ainda melhor. Isso mesmo, nós não vamos parar por aqui. Nesse meio do ano nós vamos tentar o nível 3, evoluir ainda mais na maturidade dos processos e no ano que vem, quem sabe, tentar uma acreditação internacional. Isso vai trazer muito bem para a nossa população e a todo momento nós estamos pensando em evoluir e cuidar bem dos nossos pacientes. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre cursos gratuitos no campo. Isso mesmo, cursos gratuitos estão sendo oferecidos entre os dias 10 e 15 de fevereiro na agenda de treinamentos do Sistema FAENG-Senar para a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, com 45 cursos gratuitos promovidos entre 23 municípios, ou melhor, em 23 dos municípios dessa região, nas áreas de formação profissional rural e também promoção social. Inclusive o famoso curso de operadores de drone está acontecendo. Os treinamentos têm certificação e são oferecidos por meio dos sindicatos dos produtores rurais de cada cidade. Os interessados devem procurar o agente de desenvolvimento rural do sindicato. Você confere a relação na página do Sistema FAENG. Aqui em Uberaba, o curso de produção artesanal de alimentos sem glúten, sem lactose, sem açúcares, entre os dias 10, entre essa segunda-feira, e o dia 12 de fevereiro, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Informações com Lidiane Reis no celular do sindicato, que é o 99904-1731. Em Conceição das Alagoas, trabalhador da mecanização agrícola, o TAP, é o curso de operação com implementos, 24 horas de 10 a 12 de fevereiro, também entre 7 horas da manhã e 4 da tarde. Inseminador de 10 a 14 de fevereiro, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde, e prevenção de acidentes e noções básicas de primeiros socorros de 11 a 14 de fevereiro, das 8 às 5 da tarde. Informações com a Isabela Gouveia no 9969226
82. Em Sacramento, aqui próximo também, mais uma rodada de curso, Saúde da Mulher, entre os dias 10 e 14, Inteligência Emocional, entre os dias 10 e 14 também. As informações com Johnny Andrade no 99928-3462. No @Sistema Faeng você encontra todas as informações. E com isso nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.